Na mini aula de hoje, eu vou ensinar vocês a fazerem um bloquinho com encadernação japonesa, que é a encadernação mais simples, usando papéis artesanais. Eu vou trabalhar com papéis artesanais em várias mini aulas agora, porque durante esse mês de julho, aqui no meu estúdio, eu tô com uma exposição de papéis, alguns deles estão aqui, e todas as atividades que eu vou fazer esse mês vão ser relacionadas a esse tema. Tá? Então, esses são alguns papéis artesanais feitos com a fibra vegetal kozo, tá? Que é a planta usada na fabricação de papéis japoneses. Esses papéis podem ter gramaturas diferentes, então eles podem ser mais finos, como esse, ou mais espessos, com textura, como esses outros, e podem também ser tingidos, né? Ou ter a cor natural das fibras. Esses outros aqui, olha, foram marmorizados, que é uma técnica de pintura, que eu vou ensinar para vocês depois, numa outra oportunidade. Esses foram produzidos pelo mestre Kamori, que é o artista e artesão, fabricante de papéis artesanais, que está expondo aqui no meu estúdio esse mês, tá? Esses papéis são muito interessantes e eu vou fazer vários trabalhos durante as próximas semanas utilizando esses papéis, tá? Mas para começar eu vou fazer um trabalho simples usando um papel artesanal, um retalho, para fazer uma decoração de um bloquinho que vocês poderão fazer também em casa, tá? Então, primeiro passo, você vai procurar um bloquinho desses de papel sulfite que você encontra em papelarias, tá? Você vai comprar ele assim pronto. Claro que você pode cortar as folhas, né, refilar e fazer o bloquinho do tamanho que você quiser, mas fica mais fácil comprando pronto. Só que esse bloquinho, ele vem com essa cola aparente. E essa cola, na encadernação japonesa, a gente não vai tampar. Então, nós temos que cobrir esse acabamento. Para não ficar feio, a gente vai pintar, tá? Com tinta acrílica branca, a mesma tinta que usa para pintar telas, que é a tinta que tem uma cobertura melhor, tá? Você vai pegar um pincel e vai passar a tinta branca, ó. Eu recomendo que você passe 3 demãos. Essa é a primeira, essa aqui que eu já passei uma vez, vocês vão ver que vai cobrir ainda melhor, tá? E você vai repetir o processo, então, 3 vezes, tá? Retira o excesso, ó, que fica nas laterais, tá? E deixa secar bastante, né? Pelo menos uma meia hora, para você poder trabalhar com o seu bloquinho, tá? Ele vai ficar desse jeito aqui, ó. Vai ficar bem branquinho, tá? Como vocês podem ver aqui, ele fica com o acabamento bem legal. Agora, você vai fazer a capa, porque na verdade o bloco já tá pronto, a gente vai fazer a encadernação. Então, você vai tirar a medida do seu bloquinho. Esse aqui que eu vou trabalhar, ele mede 8 por 12, tá? Você vai tirar a medida. Esse aqui que eu fiz, ele é um pouco maior, tá? Mas nós vamos trabalhar nesse 8 por 12. Aí, você vai pegar, então, o papel duplex. O papel duplex é esse aqui que tem um lado meio craft, né? E um lado branco liso. Você vai cortar nesse papel duplex as duas capas, né? A capa e a contracapa do bloquinho, tá? Então, a medida é 8 por 12, eu já cortei. Então, a primeira coisa agora, a gente vai aprender a fazer uma forração de papel muito simples, que é importante para vocês conseguirem produzir encadernações. E eu vou fazer várias mini aulas com esse tema e vou, inclusive, aumentando o grau de elaboração e de dificuldade das encadernações. Essa que eu vou fazer hoje é a mais simples e fácil de fazer, mais básica, tá? Nós vamos forrar somente a frente do bloquinho. Então, você vai pegar o papel artesanal, tá? Por exemplo, esse aqui, que ele tem pequenas pétalas de flores. Eu recomendo, nesse caso, como a gente vai fazer uma colagem decorativa, que você escolha uma cor mais clara para o fundo, tá? E, ó, você vai recortar nesse papel exatamente a medida do seu bloquinho, tá? Você pode cortar na guilhotina, você pode cortar com a régua, com estilete, aí a maneira como você achar mais fácil. Você vai recortar os 2 pedaços aqui, tá? Eu vou recortar o meu e já volto com ele pronto. Bom, agora que você já tem os 2 cartões e os 2 pedaços de papel artesanal já cortados, eu vou mostrar para vocês qual é o jeito mais correto de colar esses papéis, tá?
A cola que eu vou recomendar que vocês usem é essa aqui, a cola gel para decupagem, que é uma cola de pH neutro. A gente pode usar também a cola de amido, né, para encadernação, ou a cola de CMC, tá? Que são colas mais elaboradas e eu vou falar sobre elas depois. Mas vamos começar com essa, que é mais acessível, mais fácil de vocês encontrar, tá? Vocês vão precisar de uma revista antiga, porque a gente usa isso aqui justamente para proteger os papéis na hora de passar cola, tá? Você vai precisar também de uma bandejinha e um rolinho de espuma para passar a cola, tá? Então, você coloca a cola na bandeja, né, e rola, passa o rolinho assim até carregar ele completamente com a cola. Aí, você vai pegar o cartão, né, o papel duplex, vai colocar ele com a face lisa para cima e vai passar a cola nele, ó, em cima da revista. A revista vai servir para absorver o excesso de cola que vai saindo para as laterais, assim você não suja a sua mesa, tá? Toma cuidado, assim, para passar cola em toda a extensão do cartão. Aí, pega o seu papel artesanal e observa que ele tem um lado que é o lado da frente, que ele tem uma textura mais com os materiais para cima, e o lado de trás, que é o verso, onde fica a parte mais lisa. Então, ponha o lado da frente para cima e encaixe bem, ó. Faça do jeito que eu fiz, tomando cuidado para ele cobrir bem o cartão. Agora, uma dica bacana, ó. Você vai pegar um pedacinho de TNT, que é esse tecido, não tecido, né, como a gente chama, vai cobrir aqui a aplicação do papel, e uma dobradeira de silicone, que é esse instrumento que a gente usa em scrap, em encadernação, você vai passar, ó, a dobradeira pelo papel. O TNT serve para proteger o papel e absorver o excesso de cola, tá? Feito isso, ó, você vai conseguir uma superfície bem preenchida e uniforme, tá? Então, esse é o primeiro. E você vai virar a página da sua revista e fazer o mesmo na parte de trás, que seria, vamos dizer, a contracapa do seu bloquinho, tá? Cada bloquinho vai ter sempre as duas partes, né, que você vai preparar. Do mesmo jeito, ó. Observa qual é o lado direito, qual é o lado do avesso. Encaixa perfeitamente. Dobradeira e TNT. E aplicou. Agora, olha, retira da revista o mais rápido possível, né? Porque senão o que acontece? O papel pode grudar na revista. E você vai levar esse material para secar no que a gente chama de entre tábuas, tá? Isso é importante para a sua encadernação ficar bem lisinha e bem colada. Eu tenho já essas tábuas para encadernação, que são tábuas de madeira com lado com fórmica. Mas se você não tiver, você pode improvisar com livros pesados, tá? Um pedaço de papel mata-borrão, um pedaço de TNT, aí coloque os papéis que você acabou de colar, repita o sanduíche, ó, TNT, mata-borrão, a outra tábua e peso, tá? Você vai colocar esses papéis para secar nessas tábuas, com papel absorvente que vai tirar o excesso de cola e com peso, para quê? Para eles ficarem bem retinhos, tá? Então, você vai deixar isso de lado e vai aguardar meia hora, às vezes 10, 15 minutos, o tempo suficiente para fixar melhor. Daqui a pouco a gente pega e continua. Bom, a gente já deixou secar, então agora, olha, a capa e a contracapa, elas estão perfeitamente fixadas, né? Estão bem lisas, tá tudo pronto pra gente prosseguir. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer a furação dos bloquinhos, das capas, né? Do bloquinho para poder amarrar. Então, você pode fazer a marcação pelo lado direito ou pelo avesso, tanto faz. Você vai escolher onde esses furos vão ficar. Então, que distância eles vão estar aqui, ó, da parte superior até embaixo. Então, eu posso escolher aqui, ó, 1 centímetro, tá? Se você quiser fazer isso pelo avesso, acho que eu vou fazer melhor, porque aí eu posso marcar forte, tá? 1 centímetro. E aqui, deixa eu só ver que eu tenho o meu guia, eu dei 2,5, certo?
E aqui 2,5. Aqui só para vocês entenderem como que vai ficar. 1, 2,5. Tá? Então, esses são os pontos aonde eu vou fazer os furos para fazer a encadernação. E como que a gente vai furar? A gente vai usar um furador manual desse de scrap ou uma máquina que fure, ou você pode mandar furar numa encadernadora, numa copiadora, tá? Se você for usar a máquina, ou desculpe, o furador manual, ele é formado por essa peça que tem o furador e um martelinho para bater. Põe o apoio embaixo, coloca e bate. Mais um pouquinho. E fez um furinho, tá? Marcado o furo aqui, é bom terminar pelo lado da frente. Que aí ele vai ficar certinho. Mesma coisa do outro lado. Aqui já saiu. Então, aqui tá feito a furação da capa. Você vai fazer o mesmo pra contracapa, tá? Bom, depois de furar capa e contracapa, óbvio, você tem que furar o bloquinho também, tá? Você vai repetir o processo. As folhas têm que ser furadas aos poucos, a menos que você tenha um furador, uma máquina, né? Um furador profissional, ou mande furar numa copiadora, foi o que eu fiz, tá? É uma opção. Agora, você vai montar o bloquinho, ó. Você vai colocar capa, contracapa e miolo, tá? De maneira que fique tudo bem alinhado, tá? Então, ó, aqui a parte superior vai ficar visível, aqui a frente e aqui a parte de trás. E agora eu vou mostrar como fazer a amarração, tá? Nós vamos fazer a amarração aqui da costura japonesa. Essa amarração é feita com a mão mesmo, e é bem simples, porque são só 2 furos. Eu vou fazer o processo mais simples da costura japonesa, ó. Um tamanho de fio, acho que, deixa eu ver, acho que esse aqui deve dar um pouco mais de meio metro, uns 60 centímetros. Você vai começar, ó, passando o cordão que você pode usar. Ele pode ser um cordão como esse de sisal encerado, pode ser um pedaço de lã, de linha grossa, de barbante, o que você gostar mais, tá? Esse eu gosto bastante, que é natural, fica bonito. Ó, pega o cordão e passa pelo primeiro furo, da parte da frente para a parte de trás. E deixa a ponta solta, tá? Essa parte aqui vai ter que vir para o lado. E para fazer a amarração japonesa, a gente tem que passar pelo furo 3 vezes com o fio. Então, eu já passei uma vez, vou passar a segunda, ó. Fazendo essa amarração lateral, né? Abraçando o bloquinho pela lateral. A terceira vez, a segunda laçada vai vir aqui, ó. E a terceira vez que o barbante entra pelo fio, pelo furo, é por trás. Dessa maneira aqui, ó, tá? Então, eu tenho a ponta solta aqui atrás, essa lateral presa e essa outra lateral presa, tudo no mesmo movimento. Esse fio que saiu na frente vem pra cá, ó, pro outro furo. E aqui eu vou repetir exatamente aquilo que eu fiz, ó. Abraço do lado. E abraço por cima, tá? Aqui você só tem que encontrar o buraco, né? Porque à medida que você vai passando fio, né? Os fios vão preenchendo aqui atrás. Então, ó, essa é a amarração japonesa básica. Tudo fica abraçado, o cordão tem que abraçar o bloquinho na parte superior e nas laterais. O acabamento aqui atrás, ó, é bem simples. Você tem os 2 fios. E aí, você vai dar um nozinho, tá? A gente pode fazer alguns detalhes, colocar contas, miçangas na hora de amarrar. A gente pode decorar essa amarração também. Depois eu vou postar no blog algumas sugestões com a decoração, tá? Corto o excesso do fio bem rente, tá?
E o bloquinho tá pronto, ó, um bloquinho de papel artesanal. Mas vamos fazer um detalhe, vamos decorar. Então pegue agora retalhos de papel artesanal. E eu costumo ter, olha, vejam aqui na minha caixinha, que eu guardo mesmo pedaços assim pequenos, tá? Inclusive de papéis com texturas diferentes. Esse aqui, por exemplo, de fibra de bananeira, ele é mais duro, né? Então ele tem a trama com mais textura. Esses daqui já são mais delicados. E pegue agora com as mãos, ó, que o papel artesanal, ele fica mais bonito quando ele tá desfiado, como se fosse naturalmente, ó. Com a mão mesmo, você corta alguns pedaços. Esse aqui eu vou fazer o mesmo, ó. Vamos bolar aqui um acabamento. Eu vou só medir aqui, tá? E vou tirando as laterais. Todos esses pequenos, né, pedacinhos que sobram, você pode guardar e aproveitar em outras encadernações. E agora só mais um detalhe aqui. Esse aqui eu vou cortar só de um lado, senão não vai nem dar pra colar, tá? Aí você faz uma composição, ó. Veja uma maneira que você acha que fica interessante e vamos colar. Aí existem duas maneiras de fazer a colagem. Você pode fazer com pincel ou com um rolinho de espuma. Aí eu vou fazer com o rolinho, eu acho mais prático. Volta a revista. A revista é sempre útil pra gente não sujar a mesa. Agora sim a gente tem que passar a cola no papel artesanal, tá? A mesma cola gel. Ó, aplica no primeiro. Sempre passando a cola no verso, ó. Você já escolheu o lado direito, né? Você já definiu. Aplica o segundo pedacinho. E mais um. Aí, pronto. Pega o TNT, cobre e a dobradeira. Esse processo sempre é interessante, né? Porque ele ajuda a fixar bem os pedaços de papel e tirar o excesso de cola. E tá pronto o bloquinho, né? Com uma decoração personalizada. Fica diferente, fica bacana e vocês podem produzir esses bloquinhos em série, né? Variando a cor de papel de fundo, variando os detalhes e fica bem interessante. Olha só que bacana, eu já mostrei esse cartão em uma outra ocasião, feito com retalhos de papel artesanal também e pequenas florzinhas secas prensadas, que eu também já ensinei a fazer aqui. Então, espero que vocês tenham gostado dessa dica com papel artesanal e as próximas aulas eu ainda vou mostrar coisas bacanas para vocês fazerem com esses papéis. Fiquem de olho.